estamos começando mais um programa Maternidade Sem Filtros, aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Eu estou aqui hoje com convidados maravilhosos, a gente vai conversar sobre um assunto muito importante. Eles que são psicoterapeutas, pastores, fazem análise corporal e eles vão contar um pouquinho para vocês como que é lidar com os filhos e vão contar um pouquinho sobre a experiência deles para vocês aqui. Eu vou chamar aqui um breve comercial e a gente já volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine. Conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você, com o programa Maternidade Sem Filtros. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Agora eu quero chamar os meus convidados dessa noite para falar um pouquinho aqui com vocês sobre paternidade, sobre maternidade. Nós vamos dar uma ênfase sobre a paternidade. E eles que são psicoterapeutas, pastores, eu vou chamar aqui eles agora para contar um pouquinho sobre a história deles. Pode falar, Karine e Manuel, sejam muito bem-vindos, muito obrigada por vocês estarem aqui essa noite. Boa noite, obrigada, Nath, boa noite a todos que estão aí com a gente. Boa noite, pessoal. Vamos deixar o conteúdo acontecer, pode falar. Conta um pouquinho aí pra gente, então, como que é essa questão pra vocês, né? Como que vocês se descobriram nessa parte de psicoterapeutas, pastores. Fala aí se foi essa questão pela história, né, que eu conheço de vocês, da paternidade, da maternidade que veio, vocês resolveram dar esse passo na vida de vocês. Como que foi isso pra vocês? Quer começar? Pode começar. Então, pessoal, para quem não nos conhece, nós somos pastores, né? Eu me chamo Manuel Carlos Coelho, a gente trabalha com desenvolvimento pessoal e uma das nossas especialidades hoje é a questão comportamental. E a gente, sendo pastores também, isso fez com que nós desejássemos conhecer mais sobre o ser humano para poder servir, né? De uma forma mais produtiva e também poder dar o nosso máximo naquilo que a gente faz. Então, nós começamos a estudar sobre isso. Eu tenho a bênção de trabalhar com a minha esposa. Nem todo mundo consegue, né? A gente fala um pouquinho também sobre empreendedorismo familiar. A gente dá aula numa escola de empreendedorismo. E nós falamos sobre empreender em família, né? Quando a gente entende o comportamento e sabe separar as coisas funcionam, né? Então, mas é algo apaixonante. E a gente escreveu um livro também, depois nós vamos mostrar para vocês. Sim, a gente vai querer saber com certeza sobre isso. E como que é para vocês essa questão do empreender, né, do empreendedorismo e com filhos, porque afinal, gente, eles têm só 3 filhos, tá? 3. Então, assim, conta um pouquinho pra gente como que é isso, como que vocês lidam no dia a dia, como que é essa adaptação para vocês, como que foi principalmente para você, né, Ká, como mãe, como que foi essa transformação, como que você teve esse start na sua vida de empreender após a maternidade? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu antes de ir trabalhar com ele, eu tinha a escolinha infantil, de educação infantil, né? E, assim, as crianças ficavam comigo meio período na escola e meio período comigo eles ficavam na escola. Mas... As nossas, né, você tá falando? Isso, as nossas crianças, não as crianças da escola. Tá. Os nossos filhos, o Lucas estava pequenininho, acho que ele estava com 6 meses. Ele era bebê, né, ainda, quando eu comecei com a escola, 6? Por aí? 6 meses, a Manuela tinha 7 e o João Paulo estava com 8. Então, assim, eu deixava o João Paulo e a Manuela na escola de manhã e ia para a escolinha, né, cuidar da escola. E o Lucas ficava comigo o dia todo. Só que eu entrava na escola às 7 da manhã e saía às 7 da noite. Isso aí todos os dias, né? E eles lá comigo. Não é fácil conciliar, fica uma carga muito alta, né? E eu chegava em casa às 7 horas, tudo, encontrava com ele e tal, e a gente ficava aquele período, um período curto, já ia dormir para o outro dia, né? E então ficou aquela rotina muito puxada. Aí depois de um ano da escola,
virando janeiro, ele chegou para mim e falou assim, é o seguinte, meu amor, é o seguinte, ou nós vendemos a escola, ou você vai entregar a escola, mas você não vai ficar mais lá. Você vai vir trabalhar comigo. E eu já fazia algumas coisas para eles, né, na parte de marketing, do digital. E aí ele falou, você vai vir trabalhar comigo. Eu falei, tá bom, ok. Uma esposa muito sábia. E aí eu comecei a trabalhar lá com eles e o combinado foi que eu ficaria meio período, exatamente para poder conseguir conciliar, né? Então, o período que eu deixava eles na escola, de manhã eu fico no escritório e à tarde, normalmente, quando a gente não tem nada agendado, nada assim que precise de mim, eu fico em casa com as crianças. Então, e também eu sempre tive uma rede de apoio que me ajuda muito. Isso é Isso importante. É muito importante, sim, gente. É muito importante. Isso facilita demais a vida da mulher, a vida da mãe, né, que é empreendedora. Sempre tive minha sogra, meu sogro, que me ajudam demais. Aliás, eles que estão com as crianças agora, à tarde. Aliás, ó, minha sogra, meu sogro. Quando minha mãe era viva, minha mãe é falecida, mas quando minha mãe era viva também, ela sempre me ajudou demais, ela, meu pai. Então, assim, sempre tive uma rede de apoio muito boa. E isso facilita demais, né, para poder empreender. Então, se você não tem, eu sei que a vida é um pouquinho mais difícil para mãe que não tem. Conciliar todas as coisas. Vamos aproveitar esse gancho da rede de apoio, né? O pai, ele não é uma rede de apoio, na verdade, ele é pai. Sim. Mas nós precisamos trazer e abordar esse assunto aqui, né? Até mesmo por isso que o Manuel tá aqui, gente, para compartilhar um pouco isso. Vem sendo uma questão, né, um questionamento que o pessoal tem feito no último programa. Inclusive, eu encerrei com essa pergunta sobre a paternidade, né, a importância e a importância da presença do pai e da mãe na vida das crianças, né? Graças a Deus, assim, o empreendedorismo, apesar de ser puxado, que as pessoas acham que é fácil, é tranquilo, não é bem assim. A gente trabalha, às vezes, o dobro, né? Em vez de ser 24 horas, é 48 horas. A maternidade já é assim, né? Mas o pai, ele tem uma importância muito grande nisso. E eu queria que o Manu falasse um pouquinho sobre isso para vocês. Pode falar, Manu. Isso. Então, é importante falar sobre os papéis bem definidos dentro de uma família. A gente sempre fala. Uma curiosidade, pessoal, para vocês. Quem fez o casamento da Nath e do Gustavo fui eu. Então, eu tive a honra de falar um pouquinho. A gente teve a honra de falar um pouquinho sobre isso, porque a fase da maturidade do ser humano, ela chega no ápice, no primeiro ápice, no casamento. E é a fase onde não penso mais em mim só, nós temos que pensar em nós. E aí, quando entra a paternidade e a maternidade, é o outro ápice do amadurecimento. Então, a gente precisa entender os papéis importantes dos dois, de ambos, né? A mãe, geralmente, ela acolhe, nutre, o pai, ele protege e envia. Então, até falando sobre comportamento, é muito importante a gente entender que existem pessoas diferentes e funções diferentes também na sociedade, nos relacionamentos e dentro da família. Então, a mãe, a gente respeitando e entendendo, a mãe, ela não vai ser mais, em algum momento ela vai ser mais importante que o pai, mas depois, em um certo momento, o pai vai ter uma importância maior no momento na vida da criança. Então, na fase infantil, na fase de bebê, a criança ela vai estar mesmo mais conectada com a mãe. Mas vai ter um período que ela vai se conectar mais com o pai. E entendendo que o pai é aquele que envia, então muitas vezes ele não vai querer fazer muito dengo com o filho. A mãe, não, cuidado, não, deixa o menino crescer, deixa ele aprender, que ele vai passar por dificuldade, ele vai ter dores. E a vida, ela é assim. Então, quanto mais a gente estuda, mais nós entendemos que a frustração faz parte da vida do ser humano. A gente não pode impedir que a pessoa se frustre. Porque isso vai gerar uma frustração muito maior quando ela se frustrar, porque é impossível você não ter frustração. Se você evita isso dentro de casa, não respeita a questão de hierarquia também, ela vai ter muita dificuldade lá fora no mundo. E nós, na verdade, a gente está preparando os nossos filhos para que eles possam ser enviados. A Bíblia fala, né, que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, na mão do valente. Então, nós preparamos os nossos filhos para que eles sejam enviados. E é muito importante. A gente faz um discipulado chamado Homem ao Máximo.
E nesse discipulado nós falamos da importância, né, da paternidade, do homem, exercendo um papel de homem dentro do relacionamento, a mulher exercendo um papel de mulher dentro do relacionamento. E a gente vê os testemunhos dos homens com uma tremenda dificuldade de entender o que Deus é, por causa de não entender quem o seu pai foi, ou o pai não ter sido Falta, funcional. né, de uma paternidade, Então, os pais, olha, eu não consigo enxergar Deus como pai, porque eu não tenho um pai, ou tenho um pai ausente, ou a única vez que eu tive uma relação com meu pai foi uma vez que a gente foi pescar. Então, você vê pessoas de 40 anos chorando, e as bases da vida adulta são feitas na infância, gente. Sim. Isso é muito importante, né? Então, você quer complementar alguma coisa? Pode falar. Não, só ia falar que é importante também para que a gente dê espaço para o pai ser pai. Que às vezes tem muita mulher ou independente demais ou dependente demais. Assim, eu sinto isso, que às vezes falta um pouco de equilíbrio na parte da mulher, tanto na maternidade, quanto em ser esposa, quanto em ser empreendedora. Assim, ou é muito 8, ou é muito 80, e assim, elas não conseguem trazer esse equilíbrio. E essa permissão do homem ser pai, do homem ser o provedor, muitas vezes, então, ou é muito independente, vai buscar essa independência, né? Então, acaba anulando o papel do homem e anulando o homem como pai também, né? Então, nunca deixa ele ter uma voz em casa, nunca deixa ele ter uma voz de correção, uma voz de interdito, e é muito importante a parte do interdito paterno, né? Que é a formação mesmo do caráter ali da criança, do desenvolvimento dela. E às vezes a mãe vem, interfere, não permite que ele corrija e traz essa imagem de um pai fraco, né? Ou o pai realmente né? Ou ela também não permite que ele seja, também tem essas duas partes. Ou ela é muito omissa, e é aquela mãe que não tem energia, não transmite nada, né? Praticamente não é um nada na casa, né? A gente vai chamar aqui um breve comercial. Esse assunto está muito bom. A gente vai continuar nele. Inclusive, eu até compartilhar um pouco da minha parte, que tem essa questão também em casa e é muito importante. Então, vamos para o breve comercial e a gente já volta. São Paulo, uma cidade que nunca para, moderna, intensa e cheia de oportunidades. Mas a poucos minutos da capital existe um refúgio onde o tempo desacelera. É Alphaville. E é nesse cenário que a Betel Alfa Imóveis nasceu, para conectar pessoas com seus novos começos. Trabalho com imóveis há anos e sei que cada detalhe importa. Na Betel Alfa, nós estudamos o mercado, valorizamos cada bem e entregamos estratégia com resultado, com clareza, profissionalismo e verdade. Eu sou Sônia Lima, corretora de imóveis, advogada, empresária, atuante no setor imobiliário há mais de 40 anos. Na Betel Alfa Imóveis, o nosso propósito vai além de vender imóveis, é servir cada cliente. Aqui nós atendemos com atenção, segurança e transparência. Na Betel Alfa somos conexão, criatividade e visão moderna à tradição da equipe. A gente entende que por trás de cada imóvel existe um sonho e a nossa missão é transformar esse sonho em realidade com sensibilidade e agilidade. Mais do que vender imóveis, nós construímos lares, relações de confiança e experiências que permanecem. E se você é corretor, nossa porta está aberta. Fale conosco. Aqui nós valorizamos parceria e você é muito bem-vindo, porque juntos vamos mais longe. Estamos de volta aqui com Maternidade Sem Filtros na Elo TV, a TV mais próxima de você. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Eu tenho certeza que mais pessoas precisam escutar o que a gente está falando aqui hoje. Então eu quero retornar aqui no assunto que a gente estava falando sobre a importância do pai e a importância de nós, mães, darmos o espaço do pai ser pai. Eu quero compartilhar aqui também um pouquinho sobre a minha experiência disso em casa. Eu estava até comentando aqui com a Karine e com o Manu sobre isso, que em casa a gente tem muito essa questão, né, de quando eu quero
assumir o controle de tudo como mãe, que a gente acha que só a gente vai dar conta, só a gente sabe cuidar dos nossos filhos, mas não é verdade. O pai, ele precisa ser pai, né? Ele precisa exercer o papel dele, a autoridade dele. E aí, quando eu quero, amor, faz assim, 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 com a Giovana, ele vira e fala, amor, olha aqui, espera, eu sou pai, eu sei o que fazer com a minha filha, deixa eu fazer, você tá ditando muitas regras. Eu falo, ai, amor, verdade, desculpa. E eu ainda dou espaço para ele. Eu, desde o início, eu tive essa consciência de dar o espaço para ele, porque da mesma forma que eu estava aprendendo a ser mãe, ele também está aprendendo a ser pai. Sim. Então a gente precisa dar esse espaço. Eu quero retornar aqui com a Ká, que estava falando sobre isso, estava muito bom. Pode continuar, Ká. Não, então, eu estava falando, né, da gente dar esse espaço porque nós, mulheres, assim, eu sou mulher e eu sei, nós temos uma tendência a ser um pouquinho controladoras, só um pouquinho controladoras em tudo. Então a gente acha que sabe mais, a gente acha que sabe fazer melhor e a gente quer tudo do nosso jeito. Tem a tendência de querer que faça sempre do nosso jeito. E às vezes não vai ser do nosso jeito. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu perfil comportamental, cada um tem a sua forma de enxergar o mundo, de lidar com o mundo e lidar com as situações, né? Então a gente precisa entender a forma de funcionamento do nosso marido, né, dos nossos filhos, para conseguir compreender e ter uma dinâmica melhor nos relacionamentos, né? Então, dá essa permissão e soltar mesmo, né? Porque, e uma coisa importante também, é buscar não interferir na correção, né? Muita gente fala sobre isso, né? Não interfira quando o seu marido está corrigindo seu filho e o marido não interfira quando a mãe está corrigindo o filho, porque eles vendo essa... Deixa eu interferir essa também. Interferência! amor. Mas é real isso aí, porque as pessoas elas ficam se corrigindo na frente da criança e isso não é bom. Porque todo ambiente de instabilidade vai gerar insegurança na criança e aquilo pode marcar a vida dela. Porque o que nós precisamos entender, pessoal? É porque nem sempre aquilo que eu estou entregando, pela minha percepção, mesmo sendo o melhor, a criança vai ter a percepção disso. Então, as percepções, quando a gente recebe, é diferente. Até para tirar um pouco do peso da responsabilidade dos pais, né? Porque a gente dá o nosso melhor. Mas nem sempre o filho vai entender esse melhor. Então, a percepção é algo que a gente não consegue controlar, né? Faz parte da personalidade da pessoa e também do ambiente que ela foi gerada. Mas é muito importante que não haja esse conflito na frente da criança. Se alguma coisa foi errada ali, deixa acontecer, conversa, fala, ó, da próxima vez vamos fazer assim, assim, assim. Combinam sinais, né? E não é fácil, né? Não é fácil você ter essa percepção do espaço, né? Do momento da mãe falar, do momento do pai falar. E não interferir, o pai tá ali corrigindo. Até mesmo nós, como mães, acredito que você também é assim, cá, mas a gente se dói demais, né? Mexe com a gente, mas não mexe com o nosso filho. E aí a gente fica naquela sofrência, meu Deus do céu, tá corrigindo, tá falando isso, tá falando aquilo. Ai, tá doendo aqui em mim. Deixa eu ir lá. Não, espera. Daí depois vem e fala, né? Não é fácil ter essa percepção, essa consciência, mas a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Então isso é muito importante. Fala pra gente aqui, Kai e Manu também, sobre a questão dessa parte de análise comportamental, como que isso influencia dentro da família, né? Pra quem não sabe, igual o Manu tava falando aqui, é muita honra pra mim ter eles aqui hoje, porque o Manu fez o meu casamento. E a Ká também participou do meu primeiro evento, o Ame-se. E ela palestrou junto com a cunhada dela, foi maravilhosa, foi uma das palestras mais comentadas, o pessoal amou muito. E eu queria muito que vocês abordassem sobre esse assunto aqui, porque é algo, como que eu posso falar? Transformador. Quando a gente entende, nós... Primeiramente, né? Porque a partir do momento que a gente se entende como pessoa, a gente passa a entender melhor o outro. Isso. E quando a gente começa a olhar e entender, falar, entendi, tá tudo bem. Então fala um pouquinho sobre isso também. Não sei se quem quer começar primeiro a falar sobre isso. Eu vou deixar ele falar sobre os perfis, mas eu só vou falar, gente, que é um assunto que realmente transforma, porque a gente sempre teve um relacionamento bom. Até ele fazer a formação em análise e tudo, depois eu fiz, mas ele fez primeiro e ele ia fazendo as aulas, tal. Acho que foi 2 anos, né, que você fez de formação? Assim, ele não tem um tempo específico, né, mas demorou 1 ano e pouquinho, quase 2 anos. Enquanto ele ia fazendo a formação, ele ia me falando, né? Ia me falando e tal, e eu fui entendendo também. Depois ele fez a minha análise,
também. E aí eu comecei a me compreender melhor, porque na minha cabeça eu era doida. Completamente maluca. Não que não seja, né? Mas enfim. Mas tem como explicar algumas Mas coisas. tem a explicação, a minha, assim, maluquice, entendeu? Mas assim, eu achava que era doida, porque pra mim, assim, eu tenho são 5 traços, né, que ele vai falar aqui, os 5 traços. Nós temos todos em intensidades diferentes. E o meu mapa, né, ele é muito próximo um do outro. Linear. É meio linear, que eles falam, né? Então, eu tenho acesso, bastante habilidades, mas bastante dores. Então, a minha mente é uma confusão. Literalmente. Então, cada hora eu tô num perfil ali, cada hora eu tô num pico. E eu achava que eu era doida. Depois eu descobri que eu não sou doida, eu sou assim. Entendeu? Comecei a me compreender melhor. Ela não é doida, ela me deixa doida. Eu tava falando a mesma coisa. Então, assim, mas o bom é que ele tem 5 mulheres diferentes ao longo do dia e tá tudo bem, entendeu? Não é? Olha lá, o Gustavo também tem. Tá vendo? Ó. Tá vendo? É Rafa, né? O Rafa também tem. Então, a gente tem, ele tem essas 5 mulheres e ele é feliz, cara, porque ele pode desfrutar de uma diferente a cada dia. E eu comecei... A cada dia não, a cada 5 minutos. Entendeu? É muito da hora. É legal que já foi. Bom, agora ela tá no modo esquizoide. Mas até tá você entender isso, Manu, como que era assim pra você? Era difícil você compreender isso também, até você estudar? Porque assim, em casa é a mesma coisa. Eu e a Kai, gente, a gente é muito parecida, tá? Verdade. A gente é extremamente parecida. Verdade. Tem uma coisinha ou outra que talvez não seja tanto, mas o Gustavo sempre fala, ai, meu Deus do céu. É uma doideira também, nem eu às vezes me compreendo, tá, gente? É assim mesmo. Sim. Como que foi, Manu, pra você, assim, no começo, isso? Então, antes da gente entender um pouquinho mais sobre o autoconhecimento, ela vem de uma cultura muito diferente da minha, né? Então, nós tivemos os nossos desafios. A família dela é muito... Aglutinada. Já ouviu do Cláudio Duarte? Os aglutinados Aglutinados e os dispersivos, dispersivos. né? Os aglutinados, eles são mais abertos, né? Fala mais alto, recebe bastante gente em casa. E eu já, minha família é mais fechada, né? Mais discreta e tal. E aí a gente teve essa adaptação que todo relacionamento precisa ter. Então, quando você vai casar, são 2 culturas diferentes, criando uma cultura única, para que os filhos aprendam, e aí quando os filhos saírem de casa, ele vai criar a cultura dele a partir da cultura que ele tem, que foi formada pelos pais. Mas assim, foi tranquilo. A Karine, ela é divertida, é legal. É legal ser casada com ela. Uma das minhas personalidades é divertida, entendeu? Mas assim, o legal da nossa família é que a família dele é muito reservada, né? Então eles sempre têm aquele limite, sempre se ligam, nunca chega na casa um do outro, não sei o quê. E a minha família é completamente... né? É aquele negócio, você sabe, chegando, vai entrando, vai falando, né? E quando o João Paulo nasceu, que é o meu filho mais velho, de 13, eu fiquei um pouco na minha mãe, porque eu fiz a cesárea, né? Tudo, ela estava me ajudando, a gente ficou um mês lá, né? Enfim, ficamos um mês lá e o Manuel Carlos, ele tem mega ciúmes das coisas dele, ele ama, né? Então ele tem umas jaquetas de couro linda, não sei o que, ele guardou tudo no armário. Seu xodó. Os xodós dele, ele deixou tudo no armário lá, gente, minha mãe separou um quarto pra gente e eu tenho um irmão, né, o Thiago, ele é um ano mais velho que eu, e ele tava solteiro ainda, morando na minha mãe e tal, e aí ele é daquele tipo que... super divertido também, malvadaço. E aí ele queria sair um dia com uma menina lá e tal. Entrou no quarto, pegou a jaqueta de couro dele, uma das preferidas dele, e foi, você entendeu? Aí ele chegou com a jaqueta, à noite o Manuel Carlos olhou assim, ele... Ô, cunhado, você tá com a minha jaqueta? Aí ele, tô, cunhado, mó da hora, ficou bonito, né, cara? Ela gostou. Mas sabe o que é legal? Tipo, pra ele era natural. Isso, normal. Na cabeça dele, ele não invadiu nada, você entendeu? Ele pegou a jaqueta, que ele achou bonita, foi no encontro, mostrou ainda pro Manuel Carlos que estava com a jaqueta. Voltou. Ele querendo... E o Manuel Carlos quase morrendo, você entendeu? Como assim? Ele entrou no quarto, ele abriu o armário, pegou minha jaqueta, usou a jaqueta. Nossa, eu bati no microfone, né? Enfim, aí pegou a jaqueta e aí ele, nossa, abraçou o Manuel Carlos. Nossa, cunhado, foi mal, mas é que é da hora pra caramba. Tem umas roupas muito da hora, que não sei o quê. E assim, foi quebrando ele, entendeu? Tipo assim, porque ele não fazia na maldade, nem querendo, né, invadir espaço nenhum.
E aí também tinha a moça que lavava roupa lá, tudo, e ela não sabia a diferença de algumas roupas íntimas e tal. Aquilo que você tá pensando, mesmo que o homem use, né? E guardou no armário do meu irmão, ele achou lá e usou, entendeu? Normal, entendeu? Tava lá no armário dele, por que não? Ele usava minhas cuecas. Fala direito, Ele o não vai pensar outra coisa. Ô, galera. Educada, mas ele usava as cuecas dele, entendeu? Meu irmão usava as cuecas dele. Eu não usava mais depois que ele usava. Isso, mas aí, então, assim, meu irmão via no armário, tava lá na gaveta dele, legal, tem uma cueca nova, ele usava cueca. Apareceu aqui. Apareceu, surgiu. Então é esse nível a minha família, então é esse nível que a gente foi se ajustando. Mas eu acho que é muito mais difícil para ele, no perfil dele, se adequar ao meu perfil do que eu me adequar ao dele. Porque, assim, né, para mim é muito fácil, eu sempre fui acostumada, assim, a ser muito aberta, né? E para quem é muito mais fechado, é difícil se abrir, né? Não é tão fácil, assim, a pessoa se sente invadida, né? Se sente... E aí a gente foi se adequando. Mas aí eu entendi ele também, que ele tem um perfil mais fechado mesmo, né? Que ele vai falar dos perfis. E a gente conseguiu se ajustar, né, amor? Ele sabe que ele não pode falar comigo antes de eu comer, de manhã. Boa. Não pode. Ele espera eu comer. Não é que não pode, é assim, ó. Um dos meus perfis predominantes, ele gosta de cutucar. Então eu sei provocar ela e aí às vezes eu falo pra provocar, mas eu sei que eu não posso passar de um certo ponto, senão eu fico o dia inteiro de mau humor. Mas até certo ponto eu gosto de dar uma brincada com ela também. Eu acordo de mau humor. Enquanto eu não comer, não fala comigo. Coisas de oral, nós vamos falar daqui a pouquinho. Aproveitando, então, eu vou chamar aqui o comercial pra gente continuar com esse assunto maravilhoso. Eu tenho certeza que você aí de casa deve estar amando também. Então, você não esqueça de compartilhar e comentar aqui, hein, gente? Vamos pro breve comercial e a gente já volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Gente, nós estamos de volta aqui no Maternidade Sem Filtros, na Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comenta e compartilha. Eu vou retornar aqui com o Manu para ele falar rapidamente. A gente já vai fazer o encerramento. Ah, que peninha, porque eu estou adorando esse assunto. Eu acredito que você também. Mas vamos lá, Manu, fala aí um pouco sobre os comportamentos e faça a apresentação do seu livro, por favor. Então, pessoal, a gente sempre fala que o autoconhecimento é a via principal para alta performance. Então, a gente precisa se conhecer e a partir do conhecimento que nós temos sobre nós mesmos, a gente vai compreender melhor o ambiente. Eu e meu irmão, Rodrigo, a gente escreveu um livro sobre comunicação que chama A Arte e o Poder de se Comunicar Bem. Aqui nós falamos sobre as inteligências múltiplas, inteligência emocional, inteligência social, comportamental, linguística, existencial. Existem vários tipos de inteligência. Dentro dos assuntos que a gente fala, que é o que nós estamos abordando aqui, a gente fala sobre os comportamentos. Então, no que nós estudamos, existem 5 traços. Então, o primeiro traço, ele é o esquizoide. O esquizoide, ele tem características específicas com medos existenciais e habilidades específicas. Aí o segundo traço chama oral. O oral, ele tem características específicas com medo existencial e recursos por causa desses medos. O mais interessante é que, por causa dos medos, a gente adquire recursos. O terceiro traço é psicopata, mas não é o psicopata clínico patológico, né? Tá? É o nome que Reich, que foi o estudioso nesse assunto, ele deu. E ele tem a característica principal de ser um traço persuasivo, estratégico. O quarto traço chama masoquista, e ele tem um medo existencial de ser humilhado e a característica de ser detalhista, planejador. O quinto e último traço é o rígido, que tem um medo de ser traído e tem habilidades específicas no sentido de ser competitivo, ser proativo, perfeccionista. Existem muitas características de todos os traços. Então, todos nós temos os 5, só que em intensidades diferentes. É possível você medir, fazer a sua análise corporal e comportamental para você entender o seu funcionamento. Aquilo que a Karine falou
no outro bloco sobre ela ser linear, é exatamente isso. Tem muitas qualidades e muitos conflitos, muitos medos. Por quê? Esses medos, eles são aprendidos. Todo mundo nasce com 2 medos na vida, que é o medo de cair e o medo de barulho estridente. Todos os outros medos são aprendidos. Então, para que se formem cada um desses traços, foi em algum momento da vida que foi submetido a algum trauma específico por várias vezes, desenvolveu aquele medo e por causa daquele medo ele desenvolveu características que são os seus recursos, né? A gente fala que é o medo e o recurso. E aí cada um de nós é um ser único, que ninguém é igual, não dá para copiar ninguém, mas é possível só de você olhar, e o mais interessante disso, Nath, é que só de você olhar para a pessoa, através do formato do corpo da pessoa, você consegue entender parte do funcionamento dela. Quer saber mais sobre isso? Acessa @programa-win, compra o nosso livro, lá tem como você pode adquirir o nosso livro. É um assunto muito legal, é muito interessante, a gente tem, graças a Deus, ajudado a transformar a vida de muitas pessoas através desse conhecimento. Fala o Instagram de vocês dois, para o pessoal aí de casa poder seguir. Por favor, gente, sigam eles. Pode falar o Instagram de vocês. O meu é @Karine Guzzi Coelho Win, mas põe Karine Coelho Win, que o Guzzi é mais difícil de entender. O meu é Manuel Carlos Coelho Win no Instagram. Isso. E tem o @Programa Win também, para vocês conhecerem mais sobre o nosso trabalho. Coloque o Win que vocês vão achar. Isso, Win. E o meu também, gente, não esqueçam de seguir, tá? É o @Natália Vendramini, NGV. Lá eu compartilho muito sobre a maternidade, Deus e outros assuntos também. Então sigam eles. E eu quero deixar aqui uma gratidão a vocês todos que estão aqui assistindo a gente. Muito obrigada e até o próximo programa.